Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details. This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, pessoal, como que vocês estão? Espero que bem. Tudo bem, gente? Olha só, tem um recado bem legal hoje, pra começar. Uma ouvinte nossa chamada Sulene, ela contatou a gente porque ela fez um projeto muito bacana e a gente tá aqui pra ajudar a divulgar, porque eu achei uma iniciativa maravilhosa. O nome do projeto é Terapia Não é Luxo. Então, o que a Sulene fez? Ela reuniu alguns psicólogos que estão dispostos a prestar serviço de qualidade para todos os tipos de pessoas, em qualquer lugar do mundo, por preços populares. Então, basicamente funciona assim, a pessoa define quanto pode pagar, né? Porque a ideia é não comprometer a renda, porque, afinal, saúde mental é muito importante e o mais difícil de tudo é conseguir ter acesso a ela, né? Então, né, uma sessão com um psicólogo pode sair muito caro e muita gente não consegue pagar. Então, gente, a gente vai deixar aqui no link desse episódio, vai ter o link de inscrição do formulário deles no Google. Então é só você preencher lá tudo certinho. A gente vai deixar também no nosso Discord, para quem quiser. E também, se você quiser, só manda mensagem que a gente manda direto para você o link, né, se você não encontrar. Mas é isso, parabéns pra Sulene pelo projeto. A gente vai divulgar também durante a semana no Instagram, depois que o episódio sair. E é isso. Tem mais algum recadinho? É só isso, amiga, por enquanto. Então, beleza. Bora lá, gente, então, para o episódio de hoje. Bora lá. O Haden Irving Clarke, ele nasceu em 31 de julho de 1952, na cidade de Troy, que fica no estado de Nova York. A família dele, assim, eles eram muito bem de vida. Eles vinham de uma linhagem histórica, digamos assim, porque, assim, a mãe dele, a Flávia, ela dizia que ela conseguia rastrear os antepassados dela até os colonos que chegaram em terras americanas no Mayflower, que é um dos primeiros navios ingleses a trazer peregrinos ingleses para o Novo Mundo. Então, o Mayflower era o nome desse navio, foi, assim, é bem histórico, assim. Então, ela dizia que ela conseguia rastrear os antepassados dela até lá. Ela também dizia ter parentes diretos que tinham sido heróis na Guerra de Independência dos Estados Unidos. E por parte do pai, que também se chamava Haden, ele tinha um avô que já tinha sido eleito prefeito da cidade de White Plains, e o pai dele já tinha ajudado na invenção do plástico filme e do carpete retardador de chamas. Nossa, gente, tão aleatório, né? Aleatório. Mas assim, eles não eram ricos, assim, eles vinham de uma família bem tradicional. Os avós dele eram bem de vida, assim, né? O avô dele que foi prefeito, tinha uma casa grande e tal. Mas assim, os pais dele sempre trabalharam. O pai dele, inclusive, ajudou nessas invenções, mas ele não era rico por causa delas, porque era tudo por contrato, né? Então, ele... Quando acabava o contrato, ele não recebia royalties nem nada, era foda-se. E, antes de eu continuar, só para comentar sobre a nossa fonte principal, que é o Adrian Havel, que ele é um escritor e jornalista, que ele se correspondeu com o Haden mais de 12 vezes e escreveu um livro
Deixa eu até pegar o... Born Evil é o nome do livro dele. Eu não cheguei a ler o livro completo, eu peguei meio pedaços de um artigo que ele resume, assim, o livro dele, mas pra quem quiser tem muito, muito, muito detalhe. Então esse livro é bem, bem bom, assim, ele é bem true crime mesmo, sabe? Pra quem gosta daqueles livros de true crime padrão, que é o jornalista, né, colocando todos os detalhes do caso, indico aí o livro pra vocês. É de 2001. Então, seguindo, os Clark, então, eram pros vizinhos uma família exemplar, mas o Haden, o irmão mais velho Bradfield, o irmão mais novo Joffrey e a irmã mais nova Alicent sabiam que tudo isso eram apenas aparências. Isso porque as 4 crianças testemunharam as discussões frequentes dos pais que muitas vezes se tornavam agressões físicas porque ambos eram alcoólatras. Então, assim, fora de casa, tudo perfeito, olha que família linda. Dentro de casa era um inferno porque os pais viviam brigando e estavam sempre bêbados os dois e se espancavam e eles não chegavam a bater nas crianças, mas... enfim, família disfuncional total. Exatamente. Bom, a gente vai ver até que... Gente, assim, acho que pela primeira vez não é só o personagem principal do episódio, mas também os irmãos, sabe? Uhum. Todos são pessoas horríveis, menos a Alicent, que, né, conseguiu escapar, mas os homens da família Clark são todos péssimos, horrorosos. Seu pai tinha um PhD em Química e parecia nunca estar satisfeito com os trabalhos que ele conseguia e queria sempre algo mais que pagasse. Por isso, a família vivia mudando de uma cidade para outra e não passava mais de um ano em cada lugar. Alicent, a filha mais nova, fugiu de casa quando adolescente e cortou o contato com seus pais completamente algum tempo depois. Às vezes é a melhor coisa que ela fez, né? Foi, exatamente. Foi a melhor coisa que ela fez, porque a família é completamente disfuncional. Todos os irmãos dela são pessoas horrorosas, os pais também são pessoas péssimas que, né, não têm responsabilidade sobre a criação dos filhos. Então, assim, ela fez 18 anos, ela deu no pé e nunca mais voltou. Melhor coisa. O Bradfield, o filho mais velho, também apresentou problemas devido a situações de violência que testemunhava em sua própria casa. Na adolescência, ele começou a se envolver com drogas e mais tarde com bebida. Mesmo assim, ele entrou na universidade e conseguiu tirar 2 diplomas e se deu muito bem na nova área de informática na época. Ainda assim, deu sorte, né, no final das contas. Assim, todos eles eram bem inteligentes, sabe? Por mais que o Haden, né, que é o nosso personagem principal aqui, ele apresenta alguns transtornos e tal, tipo... Mas ele ainda assim ele era extremamente inteligente do jeito dele, sabe? Então, todos os irmãos, só que eles pegaram e usaram isso pro mal, né? Sim. Uma bosta. Em 1984, aos 34 anos, ele convidou Patricia Mack para jantar, pois tinha um interesse romântico nela, que era sua colega de trabalho. Algumas fontes dizem que a Patrícia era casada e que, ela, tipo, tamo aí, né? E o marido foi viajar e ela aceitou ir jantar com ele. Então, mas não tenho certeza se realmente ela era casada ou não. O negócio é que o Bradfield, ele era realmente, assim, um playboyzão, sabe? Um solteirão, tinha a vida de luxo dele, morava num apartamento caro, trabalhava numa área que na época, né, era, tipo, você se dava muito bem trabalhar com informática. E a Patrícia aceitou o convite, né? Mas, assim, agora eu tenho 2 versões, porque eu escrevi o roteiro com base nesse artigo que eu encontrei, né, do Adrian Revel. Só que depois eu escutei o Last Podcast on the Left, que tem um especial de 2 partes sobre o Haden, e eles usaram o livro como base. O livro do Adrian Revel. E aí, assim, no artigo que eu li, ele dizia que a Patrícia rejeitou os avanços do Bradfield, mas no podcast eles falam que eles estavam se pegando e ele começou a ficar meio violento, e aí quando ela falou, porra, o que é isso, sabe? Ele deu umas mordidas nela assim, ela falou que não, e aí ele atacou ela. Exato. Então não sei realmente o que aconteceu. Tava rolando lá a pegação. O fato é que eles beberam bastante, eles comeram, eles encheram a cara e começaram a se pegar. E aí, em algum momento, a Patrícia rejeitou o avanço dele, ou ele fez alguma coisa que ela não gostou, e ele reagiu com violência. Então, ele bateu a cabeça dela contra uma parede e estrangulou ela até a morte. Do nada, assim. Foi de 0 a 100, muito rápido. E aí, depois disso, o Bradfield, ele colocou o corpo dela numa banheira
e cortou em Pelo 11 amor de pedaços. Deus. Eu acho extremamente... Eu acho que, tipo, frio a pessoa cortar partes, né? Óbvio Nossa, que o mano. ato de matar já é, né? Mas essa manipulação do corpo pós-morte, pra mim, é bizarríssima. Eu também acho. E é um negócio que, tipo, não é fácil, sabe? Não é tipo, matou, sabe? Sei lá, deu uma facada. Não. É muito difícil você desmembrar um corpo, gente. Sim, fisicamente difícil, eu tô falando, porque é um negócio que leva muito tempo. Então você tem que estar realmente com muita vontade de fazer aquilo, sabe? Não é... Enfim. Só que não satisfeito com isso, ele cortou fora um seio dela e colocou na churrasqueira, assou e comeu. Gente, esse é o irmão do personagem principal do nosso episódio, tá? Só pra vocês terem uma noção. caralho, ele é o irmão. É o irmão, sim, o irmão mais velho. Ele colocou o resto do corpo em sacos plásticos, botou tudo no porta-mala do carro, porque ele tava planejando enterrar em algum lugar pra se livrar das evidências. Mas, assim, ele acabou sentindo muita pressão. Ele não... Assim, eu coloquei aqui, ele ficou com peso na consciência, mas não, ele não ficou com peso na consciência, ele... Sabe? Eu acho que ele realmente não aguentou a pressão de ter feito o que ele fez, porque a polícia foi atrás dele, porque ela comentou com uma amiga que ia na casa dele, enfim. E aí ele tentou se suicidar, depois que a polícia foi atrás dele. Ele não conseguiu, foi parar no hospital. Daí, depois que ele estava no hospital, ele confessou pra polícia e foi preso e condenado a 30 anos à prisão perpétua. Gente. A última notícia que eu consegui encontrar dele era de 2016 e ele ainda estava preso na Califórnia. Então, assim, provavelmente ainda tá vivo e preso, né? Então, foi a última notícia, assim, o último ano que eu encontrei sobre ele foi 2016. Então, se alguém souber de algo mais recente, mas é isso, assim, esse é o irmão do Haden. Gente, esse é o irmão. Eu tô chocada ainda. Que é o irmão. O irmão. Bom, o Jeffrey Clark, né, o irmão mais novo, também teve problemas envolvendo violência contra mulheres. Ele se formou em microbiologia na Universidade de Ohio, se casou com a sua namorada na adolescência e começou a trabalhar para o Departamento de Administração de Alimentos e Medicamentos no governo americano. Para mim, esse lance também de violência contra a mulher é o rolê de ficar vendo com o pai descendo o cacete no esposo. É isso. Né? Sim, com certeza. Isso. A naturalização em casa, né? Da violência. Sim, porque existe, sei lá... Acho que todo mundo já conheceu alguma coisa do tipo, o pai batia na mulher, o filho batia na esposa, e segue, né, um ciclo todo de violência. Eles levavam uma vida aparentemente tranquila com 3 filhos, até que sua esposa, Márcia, pediu o divórcio. Ela o acusou de abuso físico 2 vezes. Geoffrey foi condenado por uma dessas acusações, mas sua pena foi suspensa. Mas nenhum dos irmãos Clark iria superar Haden no quesito violência e crueldade. Desde criança, ele demonstrava gostar de maltratar pessoas e animais, e sentir prazer em ver seus colegas com medo dele. Outras crianças não gostavam de ficar perto dele, e alguns que o enfrentavam depois encontravam seus animais de estimação decapitados na porta das suas casas. Gente, bizarríssimo. O Haden é muito estranho, porque assim... Ele mata por vingança, só que o alvo dele não é a pessoa que ele quer se vingar. São as pessoas próximas a quem ele quer se vingar. E ele faz isso desde com os bichos das pessoas, bichos de estimação, mas também com, tipo, outras pessoas também. Tipo, eu não gostei do que fulana fez comigo, eu vou lá e mato a amiga dela, sabe? Então ele é essa pessoa. Haden, porque eu acho que às vezes ele gosta de ver a dor, às vezes é isso, sabe? Eu acho que é isso. Ele gosta de causar o terror nas pessoas. E aí, em uma ocasião, quando eles ainda eram crianças, o Haden e o Geoffrey estavam aprendendo a andar de bicicleta sem as mãos, né? Tipo, olha, mãe, sem as mãos, enfim. E aí o Haden, ele agarrou o guidão da bicicleta do irmão, e fez com que ele caísse de cara na calçada, óbvio. E o Geoffrey... Mas era criança, né? Até aí, ok. Criança fazendo criancice. O Geoffrey caiu de cara, fez um corte feio na cabeça, começou a sangrar. E aí o Haden foi correndo pra casa chamar a mãe e falou assim pra ela: mãe, aconteceu um acidente, mas não se preocupa porque a bicicleta não quebrou. Puta merda. Ele não mencionou nem os ferimentos do irmão em momento nenhum, assim. E não pareceu se preocupar com eles, assim. Era isso, ele não se importava.
com o bem-estar de outras pessoas. Ele tinha zero empatia. E a Flávia, né, a mãe dele, ela culpava esse comportamento estranho dele devido ao nascimento dele, que foi um pouco difícil, porque os médicos precisaram usar forceps para retirar ele. Ela dizia que ele tinha sofrido algum dano cerebral nesse momento. Mas, né, os outros irmãos, e aí, qual é a desculpa pra eles também, né? Que eles também são pessoas péssimas. Por um tempo, ela também achou que ele tivesse algum tipo de paralisia cerebral e levou ele pro hospital, pra um hospital muito caro, né, pra fazer exames, que não apontaram nenhum problema, assim. Já o pai dele tinha um apelido pra ele, eu coloquei aqui que ele chamava ele de deficiente, mas não é exatamente isso. Eu não queria falar, mas é algo em torno disso, sabe? Chamava ele de deficiente, assim, tipo... É um termo pejorativo que a gente já sabe. Exatamente, é isso que vocês estão pensando mesmo. Então, o pai dele chamava ele assim. E aí, a ponto dele achar que isso era o nome dele. Assim, quando ele era criança. Gente, que bizarro. É surreal, assim. Esses dois são péssimos pais, assim, péssimos. E é bizarro porque os dois vêm de famílias completamente normais, assim, as famílias deles. Era tudo ok, assim, nenhum dos dois teve nenhum problema, assim, as famílias de boa. Só que aí eles casaram e viraram pessoas péssimas. Gente, realmente péssimo, sabe? Haden havia sido o segundo filho e sua mãe sempre sonhou em ter uma filha. Por isso, desde criança, ela vestia com roupas femininas e quando ela estava bêbada... chamava ele de Kristen, que era o nome que ela havia escolhido caso fosse menina. O único lugar que Haden e seus irmãos sentiam que eram felizes de verdade era na casa de seus avós paternos. Quando estava lá, ninguém chamava Haden de deficiente e eles poderiam brincar à vontade. Esse lance também do... Porque assim, roupa, a criança tá cagando, né, gente? Sim, pelo amor de Deus, a criança tá cagando pra roupa. Mas esse lance de troca de identidade, a criança... eu acho que o problema é a identidade da criança. Tipo, ele não era o Haden, ele era a Kristen. Era como se o Haden não existisse, sabe? E ela falava, eu não queria você, Haden, eu queria a Kristen. Então ele já deixa de se sentir amado, né? Exato, exatamente. E ele Porque sente que ele é um problema, isso, né? Ele não é o que a mãe dele queria. Bom... Flávia percebeu que Haden não demonstrava nenhum interesse específico para estudos, então resolveu que ele iria para o famoso Instituto Culinário da América em seu curso de 2 anos para se tornar chefe de cozinha. Haden surpreendeu a todos com seu talento para esculpir esculturas de gelo. Eu acho incrível, inclusive. Escultura no geral, na verdade, eu já acho incrível. É claro que ele não passou todo esse tempo sem nenhum incidente, né? Uma vez, depois de se sentir ofendido, ele urinou em recipientes que continham purê de batata. Mesmo assim, ele se formou no curso em janeiro de 74. Que nojo. E assim, gente, não é pouca bosta, tá? É a maior escola de culinária dos Estados Unidos, assim. É a top das tops das tops das... É, tipo, super, super foda, super concorrida. Mas, claro, né? A família dele tem conexões e ali ela conseguiu matricular ele, assim. Mas é surreal. E aí você vê como ele era inteligente mesmo. Ele era muito bom em jogar xadrez também. Tipo, ele vencia qualquer pessoa. Então, quando ele queria, ele era uma pessoa muito esperta. Esse que é o negócio. Mas quando ele não quer, ele se faz. Ele tem um comportamento, assim, de... parecer infantil, sabe? Ele quer que as pessoas percebam ele como mais infantil do que ele realmente é. Parece que tem, tipo, um botãozinho ali que ele liga e desliga. Bom, com o diploma de uma famosa escola de culinária, a princípio, né, o Haden conseguia escolher onde ele queria trabalhar ou não, né? Mas o problema é que ele não conseguia manter o emprego por muito tempo, afinal ele era uma pessoa péssima. Ele não era agradável, ele era horrível. E ele tinha comportamentos bizarros, como uma vez que ele tomou sangue de boi no meio do turno na cozinha de um restaurante. Jesus. Sabe aquele sangue que sobra do bife, assim? Ele foi lá e tomou aquilo. Tipo, que delícia. E aí, gente, seus primeiros... Não, além disso, ele é uma pessoa... Ele era muito estranho, gente. Procurem fotos dele no Google pra vocês verem. Eu vou colocar aqui no nosso Discord. Porque, assim, ele era realmente uma figura. Uma figura. E lembrando que ele ainda gostava muito de usar
roupas femininas. Ele era o que a gente chama de crossdresser, né? E até eu comentei com a Jéssica que quando eu tava escrevendo o roteiro, eu vim perguntar crossdresser se faz parte do espectro LGBT, porque eu nunca tive essa dúvida, porque, né, pra mim, crossdresser é relacionado a fetiche, né? Não é identidade. A Jéssica confirmou pra mim. Então é isso, né, amiga? Você quer elaborar? Não, mas é isso. Os crossdressers, eles não se identificam necessariamente com gênero, outro gênero, né? Eles se vestem, né, de maneira, como eu vou dizer, de outra performance para uma questão de ou estímulo sexual ou alguma fantasia, enfim, né? No caso do Haden, a gente vê muito que é uma fantasia, assim, ele incorpora mesmo a Kristen, né, que era quem a mãe dele tinha batizado, né? Tem muitos crossdressers que podem... Tanto que não chega a ser, por exemplo, uma drag, sabe? Onde tem uma questão de performance artística e coisa do tipo, né? Seria mais por uma questão de alto prazer. Obviamente que muitas pessoas, né, podem ser crossdressers e depois de um tempo se identificar, né? Com uma pessoa trans, enfim. Mas a priori, não necessariamente uma coisa está vinculada à outra. Exatamente. No caso do Haden é exatamente isso. Ele era um homem hétero, inclusive, que só gostava de usar roupa de mulher. E peruca. As perucas horrorosas. Aí seus primeiros empregos foram em Provincetown, em Cape Cod, onde anos depois ele confessou ter matado várias mulheres nas dunas próximas, né, porque é uma praia. E esse caso, assim, tem isso. Ele fala que ele matou muita gente, mas a gente só sabe de 2 vítimas. Só tem confirmação de 2, né? Mas, pelo jeito como ele agiu e pelo... Assim, parecia que ele já tinha feito antes, sabe? Então, realmente dá pra acreditar que não foram só essas 2 que ele matou. Ele alega, inclusive, ter assassinado uma jovem que é conhecida como Lady... a Senhora das Dunas, né? Porque ela foi encontrada nessas dunas. Ele diz que matou ela e enterrou ela nua sob uma duna de areia depois de remover as suas mãos na altura dos pulsos. Ele disse pra polícia que usou os dedos dela como isca pra pesca, que ele gostava muito de pescar, enquanto estava em Cape Cod. Mas assim, não se tem confirmação realmente de que foi ele que matou ela, apesar de que ele é um dos candidatos mais certos de que foi mesmo. Mas não dá pra saber. Entre 74 e 82, o Haden trabalhou em 14 lugares diferentes, incluindo um ano em um cruzeiro e 3 semanas nos Jogos Olímpicos de Inverno em Nova York, em 1980. Durante esse tempo, seu avô morreu, sua avó foi para uma casa de repouso, seus pais se divorciaram, e logo depois seu pai morreu devido a um câncer, ou seja, só tragédia atrás de tragédia, né? Exato. O Haden resolveu entrar para a marinha para trabalhar como cozinheiro de um navio. Mas ele logo começou a sofrer por espancamentos e perseguição depois que outros marinheiros descobriram que ele usava calcinhas por baixo do seu uniforme, né? O rolê militar nunca vai ser muito positivo nesse sentido. Porra, até então nada errado o cara usar calcinha, né, mano? Deixa ele usar o que ele quiser, porra. Mas Ele apanhava constantemente e chegou a ser colocado durante 3 horas em um freezer de carne. A marinha tentou transferi-lo para novos navios, mas sempre acontecia algum problema envolvendo Haden. No último espancamento que ele sofreu uma contusão na cabeça No último espancamento que ele sofreu uma conclusão na cabeça que lhe rendeu alta médica no serviço militar, além de um diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Ele resolveu ir morar com seu irmão Geoffrey em Silver Spring, no estado de Maryland. E aí, ao sair da Marinha em 85, os médicos que fizeram esse diagnóstico dele, né, prescreveram algumas medicações pra ele, mas ele ignorou e nunca tomou nenhum remédio, assim. Ele tacava o foda-se. Naquele mesmo ano, então, o Haden ele foi preso ao tentar furtar roupas íntimas femininas de uma loja de departamento. E pouco mais de um ano se passou com o Haden alugando um quarto na casa do Geoffrey quando ele foi pego se masturbando na frente dos filhos do Geoffrey. Puts! Nessa época o Geoffrey já estava separado, mas ele tinha a guarda
como é que fala? Compartilhada, né? Provisória? Com a esposa. Então, às vezes, ele tava com os filhos dele em casa e tal, e aí aconteceu isso. E aí, depois disso, o Joffrey deu um ultimato pra ele, falou, você vai ter que se mudar, não dá. O cara que batia na mulher, né? Tipo, tudo tem limite nessa vida. E aí, o Hadden, ele tava muito bravo de ter que se mudar, e ele tava mais bravo ainda com a sobrinha dele, a Elisa, de 6 anos. Poxa! Porque... então, com a criança... Porque ela ouviu o pai dela chamar ele do apelido que o pai dele chamava, né? Deficiente. Né? E aí ela chamou ele assim também. E aí ele ficou muito puto, porque fazia anos que ninguém chamava ele daquele jeito. Então ele queria se vingar da Elisa, uma criança de 6 anos. Gente, que bizarro. Em 31 de maio de 86, então, o Hadden tava fazendo a mudança sozinho, né, na casa, enquanto o Joffrey e os filhos tinham saído passear. E aí, enquanto ele tava carregando as coisas pra caminhonete dele, apareceu uma menininha. E ele reconheceu ela, porque ela era amiga da Elisa, né, da sobrinha dele, e ela sempre tava por lá, atrás da Elisa, nos fins de semana, né, que é quando essa menina tava na custódia do pai, que morava no fim da rua. Essa menininha se chamava Michelle, ela também tinha 6 anos, e ela perguntou aonde estava a Elisa, porque, né, nos finais de semana ela tava com o pai por lá, e às vezes ela ia lá na casa pra brincar com a Elisa. E aí o Hadden olhou pra ela, decidiu que ali estava a vingança dele, e ele respondeu que a Elisa tava no andar de cima brincando de boneca, que era pra ela subir se ela quisesse encontrar a amiguinha lá. Mano. Ai, eu já tô triste. É horrível. Uma criança, gente, uma criancinha, velho. Ele observou a Michelle entrando na casa e pegou uma de suas facas de cozinha em uma das caixas de ferramentas de sua caminhonete. Quando a menina estava em um dos quartos no andar de cima, Hadden entrou silenciosamente e atacou com a faca até matá-la. Depois disso, ele tentou, sem sucesso, estrupá-la. Então decidiu limpar tudo. A casa antiga, com chão de madeira, fez com que o sangue escorresse até o andar de baixo. Ele pegou os sacos plásticos, onde colocou tudo que estava sujo de sangue no quarto. O corpo de Michelle também foi colocado em um saco plástico e depois enfiado dentro de uma mochila de viagem. Ele limpou tudo até que nenhuma gota de sangue pudesse ser encontrada. Colocou as sacolas e a mochila com o corpo de Michelle na traseira de sua caminhonete, junto com a mudança, e foi para o trabalho no country club local. Caldor, o pai de Michelle, estava em casa assistindo uma corrida. Era seu final de semana para ficar com a filha, e eles já tinham passeado no dia anterior e assistido a um filme juntos. Naquele dia de verão, Michelle brincava na piscina de plástico no jardim enquanto Cal estava na sala. Em certa altura da tarde, ele olhou para fora e não viu Michelle, mas não ficou preocupado. O subúrbio onde moravam era muito calmo e nada grave havia acontecido. Eu acho muito bizarro isso. Eu entendo que é tempo antigo e tal. Anos 80, né? Anos 80. Mas mesmo anos 80 aqui no Brasil não tinha essa de tipo... eu saía sozinha. Com 7 anos, 90. Amiga, eu ia na casa da vizinha. Amiga, assim depende. Também. Não, casa da vizinha sim, mas tipo, a criança tá na frente da tua casa, você não olha. Minha mãe olhava. Tipo assim, por exemplo. Tipo assim, você vai na vendinha? Eu ia na vendinha. Eu ia com 9 anos comprar cigarro pro meu pai. Sim. É um clássico. Mas assim, se desse, sei lá, meia hora a criança não apareceu... Pô, vai atrás. Preocupação. É isso que eu falo, sabe? Eu vejo muito isso. Eu acho que era meio a rotina deles, assim, já também. Que a gente vê uma questão muito, sei lá, não sei se é cultural, assim. Até hoje rola muito isso, sabe? De eu ver de criança estadunidense do tipo... os pais no final do dia resolveram denunciar pra polícia. Gente, é tipo... É meio estranho, eu acho, né? Mas enfim. Mas é que ali era meio que a rotina deles, assim. Porque como ele só ficava com ela no final de semana... Eles tinham essa rotina, assim, tinha um dia que ele saía, ele amava a filha dele, assim, apesar dele ter sido um péssimo marido, ele adorava aquela menina. Então, tipo, ele levava ela a passear, eles iam no cinema, e aí quando eles estavam em casa, ela era uma criança, só tinha ela na casa, sabe? Esse aspecto mais cultural mesmo, no caso, exato. sabe? E aí, tipo...
ele era acostumado a ela ir lá brincar com a outra menininha da rua, sabe? Porque ela tava sozinha na casa. Uma hora ela vai cansar de brincar sozinha ou brincar com ele. Ela quer uma outra criancinha pra brincar, né? Sim, sim. E aí era meio isso, assim, ele não se preocupa, porque você nunca imagina, né? Que vai acontecer o pior. Nunca vai imaginar. Nunca. Enfim. Michelle, ela gostava muito de brincar com Elisa, que morava a algumas casas de distância. E Carl imaginou que ela tinha ficado entediada de brincar sozinha e foi até a casa da amiga. Ela já tinha feito isso várias vezes antes. Então, pra ele, não tinha nada de errado. Ele olhou assim pra fora, não viu ela, falou, ela foi na casa da menina. Foi dar um rolezinho ali. E aí a corrida terminou, ele ficou lá pagando umas contas ainda. E aí, por volta das 5h30, ele foi até a casa do Geoffrey Clark, né, pra buscar a filha. E chegando lá, ele viu o Geoffrey fazendo churrasco no jardim com os 3 filhos, incluindo a Elisa, né? E aí ele falou, cadê a Michelle? E daí eles falaram, não, ela não tá aqui. E a Elisa, né, a menininha, a sobrinha do Haden, falou, eu não vi ela hoje. A gente chegou e veio fazer churrasco, não vi ela. E aí o Carl, ele começou a ficar preocupado, né? Ele foi até o fim da rua, ele começou a bater na casa de todos os vizinhos e ninguém tinha visto a menina. Aí ele começou a se desesperar. Ele entrou em pânico. Ele pegou o carro, dirigiu pelo bairro procurando a Michelle, até que ele decidiu ir pra polícia, né? E falou, minha filha sumiu. Prestou queixa de desaparecimento. Só que, para os policiais, o Carl se tornou o principal suspeito no momento que ele relatou que a filha tinha sumido. Assim, não culpo os policiais, porque, né? Mas o que eles fizeram com esse cara... Ele é de família divorciada e tal. Ele já tinha ameaçado a mulher, enfim. Tinha vários... Tinha um histórico bad, aí a polícia juntou lá com o CREA e falou, é você. Só que o que eles fizeram com esse cara foi desumano, assim, porque ele... Eu não sei como ele não levaram ele a suicídio, assim, porque realmente foi terrível. O Haden, enquanto isso, terminou o turno no Country Club. O corpo da Michelle ainda estava dentro da mala na traseira, coberta da caminhonete. Ele foi até um hospital próximo para tratar de um corte na mão e saiu de lá por volta da meia-noite. E aí ele dirigiu até uma área afastada perto da floresta, onde ele desceu e cavou com uma pá a cova onde ele ia colocar o corpo da Michelle. Gente. Só que antes de enterrar ela, ele fala que ele comeu pedaços da carne dela e tomou sangue do corpo. O Haden, então, cobriu o corpo e foi para sua nova casa, que era um quarto alugado a 8 quilômetros de distância da casa do seu irmão. Cara, enfim. Que bizarro, né? Terrível. Enquanto isso, os policiais locais tinham cada vez mais certeza que Carl estava envolvido no desaparecimento da própria filha. Além das estatísticas que mostram que 90% dos casos de desaparecimento ou morte de crianças envolvem alguém da família, o Carl não era exatamente um pai exemplar. Seu casamento com a mãe de Michelle havia acabado depois de uma série de agressões físicas da parte dele. E em uma ocasião, ele ameaçou sequestrar Michelle de sua mãe caso ela prosseguisse com o divórcio. Ou seja, né, aí ferrou. Aí ferrou. Porque se eu sou policial, eu vou super desconfiar, principalmente numa situação dessa. Sim, exatamente. O Carl fez um teste do polígrafo que apontou que ele sabia mais do que estava contando sobre o desaparecimento de Michelle. A mãe da menina disse aos policiais que acreditava que ele estava envolvido. E também não dá pra falar mal da mãe, porque é isso, né? Ela foi ameaçada, falou, vou levar minha filha, então falou, é ele, né? Não tem outro motivo. E se não tinha, né, também episódios de violência na região, né, como era o caso, né? Então fica difícil, né, pensando numa outra alternativa. Sim. Ele fez um segundo teste do polígrafo e passou facilmente. Na tentativa de provar sua inocência, ele se submeteu à hipnose e tomou pentotal sódico, o chamado soro da verdade. Nada disso convenceu os policiais. Mas devido a toda a pressão que estava sofrendo, Carl surtou e em um episódio psicótico disse a um psiquiatra que havia sequestrado e matado sua filha. Putz. Assim,
era muita pressão da polícia. Eles estavam, tipo, o tempo inteiro faziam ele prestar depoimento, pressionavam ele, ameaçavam ele. Então, tipo, o cara e ele tava desesperado querendo encontrar a menina, porque, como eu comentei, ele foi um péssimo marido, mas ele amava a filha dele, sabe? Sim. Então, assim, ele tava desesperado mesmo pra encontrar ela, e aí ele acabou surtando mesmo. Ele teve um surto psicótico, ele perdeu o controle. Ele chegou a ter alucinações, assim, nesse nível de surto. Ele foi no cemitério conversar com o túmulo do pai e acreditou estar ouvindo ele responder de volta. Mano. Ele tava tão confuso mentalmente que ele começou a acreditar que ele era o filho único de Deus, né? Ele começou a se chamar de Messias Branco. E aí, em entrevistas posteriores, né, ele comentou que, abre aspas, eu acreditava que se encontrasse a Michelle, poderia trazê-la de volta à vida. E se eu era capaz de fazer isso, então eu deveria ser Jesus. O cara tá completamente em surto, assim, o desespero dele. E aí, os policiais interpretaram tudo isso como uma confissão. Sim, porque é isso, tipo, que nem eu falei, a polícia já tá desconfiada dele. Exato. Se ele tá, tipo, se viu ele surtar, falou, é isso, né? Ele tá surtado pela culpa. Exatamente. E é isso, né? Ele era levado pra prestar depoimentos muitas vezes seguidas, até que ele precisou ser hospitalizado por 72 horas, né, pra ficar em observação psiquiátrica. E ele sentia também muita culpa, porque ele negligenciou a filha, né, deixando ela sozinha. E aí, isso também acabou atrapalhando porque ele se confundiu nos horários daquele dia. Ele tinha visto a Michelle pela última vez por volta do meio-dia, mas nos depoimentos ele falou pros policiais que tinha sido por volta das 2 horas da tarde, 2h10. Ou seja, tudo pra polícia desconfiar dele. Os policiais não sabiam, né, qual foi o último horário, só que isso deu pro Hadden o álibi perfeito. Entendi. Entendeu? Não, o que eu falo dos horários é caso ele confunda, né? Um horário não, ele falou sempre, ele não mudou em nenhum momento, só que ele tava tão nervoso que ele falou, não, eu vi ela pela última vez, eu olhei pela janela, ela tava lá, era 2h10 da tarde. Ah, entendi. Só que na verdade era meio-dia. E aí essa mudança deu pro Hadden o álibi perfeito, porque ele já estava no trabalho às 2h46 da tarde. Puta merda. E levava, tipo, 20 minutos pra ele ir até o country club. Então, os detetives chegaram a questionar o Hadden e ele confirmou que estava na casa do irmão por alguns minutos naquela tarde para pegar as coisas, mas pelas contas dos policiais era impossível que ele tivesse sequestrado, matado a Michelle e limpado tudo em menos de 30 minutos. Realmente era impossível porque não aconteceu em 30 minutos, aconteceu em 2 horas. Gente. E assim, os policiais... Ou seja, sem querer, nesse rolê todo, ele também atrapalhou a investigação, sabe? Exatamente, tudo no nervosismo do cara, na pressão, acabou que atrapalhou demais. E assim, o Hadden, ele, desde sempre, os policiais achavam que ele era estranho. Porque ele era estranho, ele era um cara estranho. E aí, tanto que nesse depoimento levaram ele e tal, ele se desesperou, começou a chorar, e aí pediu pra ir no banheiro, e aí ele teve diarreia nervosa. E aí os policiais, tipo, enquanto ele tava lá morrendo de cagar, e eles perguntando o que ele tinha feito com a Michelle, e ele falando, eu não sei. Só que eles não tinham prova, sabe? Não tinha como... O álibi dele batia, então eles não tinham muito o que fazer. Mas os policiais ficaram assim, com a pulguinha atrás da orelha sobre ele, sabe? Eles falaram assim, pode ter alguma coisa aqui, se ele não fez isso, uma hora ele vai fazer, então vamos ficar de olho nesse cara. Sim. Mas não adiantou nada, porque ele fez muita merda, depois ninguém fez porra nenhuma. Mas é isso, assim, ele não foi de boa também o depoimento dele, só porque ele tinha um álibi, ele foi meio estranho. Mas mudando de assunto, na verdade, voltando pro assunto, tanto ele quanto o irmão tem uma questão canibalesca, né, velho? Sim. É que bizarro, né? Isso. Os irmãos ter isso. Porque assim, eu entendo deles todos serem violentos. A violência era uma coisa muito comum na casa deles, então não é difícil entender o porquê que eles são violentos, né? Exato. Mas o lance do canibalismo é tão específico, sabe? Porque é difícil a gente falar de casos de canibalismo, porque é isso, são muito específicos, né? Então, como é estranho os irmãos terem essa mesma pira, né? É bizarro mesmo. Tipo,
Os dois irmãos. E o irmão dele foi de 0 a 100 muito rápido, né? Sim. Tipo, não se sabe se ele... dizem que ele não matou outras pessoas e tal. Mas é muito estranho isso, você... No primeiro assassinato que você comete, ser tão brutal, assim, sabe? Tipo, você desmembrar uma pessoa e comer parte dela. É muito, muito bizarro. E o Hadden também. Não é uma característica de somente violência, né? Enfim, então... Não é definitivamente também alguma reprodução, né? Enfim. Por isso que é estranho mesmo. Morando sozinho, a saúde mental de Hadden foi se deteriorando nos anos seguintes. Ele desistiu de alugar quartos e passou a morar na traseira de sua caminhonete, por vezes acampando em florestas e lugares afastados. Ele não conseguia mais empregos em restaurantes e por isso trabalhava no que aparecia fazendo bicos por salário mínimo. Ele não tinha muitos gastos e por isso guardava a maior parte do seu dinheiro. E no ano de 1990 havia juntado em torno de $40 mil. Em setembro de 88, ele foi visitar sua mãe e ela o pegou roubando suas coisas. Flávia gritou com ele e Hadden a derrubou no chão e lhe deu chutes. Ele foi para a caminhonete, tentou atropelá-la, mas ela conseguiu sair do caminho a tempo. Gente do céu. A violência dele só escalou, não é mesmo, né? Sim. Ele não gostava de ser confrontado, assim, tipo... Ele fazia as merdas dele, você apontava as merdas que ele fazia, ele explodia, assim. Quieto, né? No dia seguinte, ela prestou queixa contra ele e Hadden ficou 1 ano em condicional por conta da agressão. Faziam 4 anos que Bradfield havia sido preso por assassinato e agora Hadden a espancou. Flávia escreveu uma carta para ele dizendo que não queria mais saber dele e iria fingir que ele morreu, até que ele buscasse ajuda em algum hospital para veteranos da Marinha. Tipo, não culpo ela, mas assim, Flávia, a culpa é tua também. Você faz parte desse resultado. Exatamente. Isso aí você tá colhendo o que você plantou. Você é uma péssima pessoa, você e o seu marido. Os dois, né? Os pais dessas pessoas horríveis. E aí, naquele mesmo ano, o Hadden, ele também enfrentou acusações de destruição de propriedade, onde ele se declarou culpado e ficou incondicional. É bizarro quanta coisa ele fez e, tipo, ele não ia preso. Ele ficava incondicional. Foda-se. Ninguém se importava. No último quarto que ele havia alugado antes de morar na caminhonete dele, o dono do imóvel despejou ele porque achou que ele parecia louco e perverso. Porque a filha dele tava voltando da faculdade pra voltar a morar em casa, e ele não queria que ela chegasse lá e tivesse o Hadden, porque o Hadden era muito louco. E aí ele falou, não quero mais você aqui nessa casa. E despejou ele. E aí o Hadden ficou muito puto, e pra se vingar, ele fez aquela, a armadilha de desenho animado, sabe? De equilibrar um galão com alguma coisa na porta pra quando você abrir a porta cair o galão em cima de você. Um galão de 37 litros de óleo. Ele fez isso. Em cima de uma porta. Além disso, ele usou tinta spray preta no carpete da casa inteira. Ele escondeu cabeças de peixe podre dentro do piano, da chaminé, do fogão, tipo, em vários lugares da casa. A casa ficou fedendo peixe podre por meses, que eles não conseguiam encontrar aonde estava. E aí, como ato final de... uma coisa nada a ver, mas... Era uma TikToker falando, assim, de vinganças sobre o namorado. E aí, tipo, tinha uma que falava, não, joga glitter, né? Porque tudo nas coisas dele, que vai demorar anos. Nunca mais tira glitter, tipo, cara. Jogar no carro dele e tal. Aí outra falou assim, não, ao invés de você jogar glitter no carro dele, você pega camarão, pedacinhos do camarão, espalha no carro em lugares extremamente estratégicos e escondidos. Gente, não. Porque aí ele vai ficar fedendo e ele não vai saber onde que tá. Que horrível. Não façam isso, mano. Que coisa péssima. A não ser que seja uma pessoa péssima, mané. E como ato final de vingança, de novo, violência contra animais, né? Ele matou os 2 gatos da família. E aí colocou um deles morto no tapete de boas-vindas da casa. E outro dentro da geladeira. E pra terminar, ele roubou várias coisas da casa, assim, incluindo, tipo, coisas aleatórias. Livro, ferramenta, aspirador de pó, tipo, só pra roubar, sabe? E, bom, esse era o Hadden, né?
Por vezes, ele ia até o hospital de veteranos pedir ajuda. Ele usava o hospital também pra tomar banho, porque ele passou a morar na caminhonete dele e numa barraca na floresta. Então, ele ia pro hospital pra tomar banho, porque ele era um veterano, né? Então, ele podia usar esses hospitais. E aí, às vezes, ele era internado por alguns dias, medicado, né? Mas logo ele saía e voltava a morar na floresta. Depois de uma dessas internações, o diagnóstico de um médico foi o seguinte: seu estado mental é psicose com causa questionável. Ele afirma que pássaros e esquilos falam com ele e lhe fazem companhia. Às vezes ele chora com explosões intermitentes de raiva e agitação. Ele é um perigo potencial para si mesmo por causa de seu mau julgamento e comportamento autodestrutivo. Então ali, eles já sabiam que ele era uma bomba esperando para explodir, né? Que não sabiam que já tinha explodido uma vez e matado uma criança, e possivelmente outras vezes matado mulheres, mas eles falaram, ó, esse cara aí vai dar merda. E ninguém se importou, né? Tipo, foda-se. Sim. Em fevereiro de 89, o Hayden foi preso novamente, ou seja, ele havia colocado roupas femininas e invadido igrejas onde mulheres praticavam no coral e roubado suas bolsas e casacos. Ele ficou preso por 45 dias até ser solto com fiança. É o maior tempo que ele ficou preso, tá? 45 Sim. dias. E ele disse que ele não se importou porque era inverno, e daí era ruim morar na floresta no inverno. Aí ele gostou de ficar preso. Não, é surreal, cara, esse caso é... Extremamente surreal. Embora algumas acusações tenham sido retiradas em troca de uma confissão de culpa em 2 acusações, as diretrizes... Desculpa. Embora algumas das acusações tenham sido retiradas em troca de confissão de culpa em 2 acusações, as diretrizes de condenação ainda exigiam de 3 meses a 2 anos de prisão. Novamente, houve liberdade condicional, embora ele já tivesse em liberdade condicional em Maryland e em Rhode Island. A juíza do caso entendeu que Hayden precisava de uma ajuda psiquiátrica e por isso não deveria ficar preso, e ele prometeu que buscaria ajuda profissional. Além disso, ela deu a ele um documento para ele usar caso fosse parado pela polícia. E nesse documento dizia que ele não iria falar nada e nem dar amostras de sua escrita ou DNA sem que seu advogado estivesse presente. Gente... tipo, ela falou assim, ó, você precisa de ajuda psiquiátrica. Beleza, acho correto. O problema é o Estado não garantiu que ele tivesse essa ajuda psiquiátrica, sabe? Só soltaram ele no mundo de novo. Então, tipo, não tem ninguém vendo se ele tá realmente tomando remédio, recebendo tratamento, sabe? Morando em algum lugar que seja, né, saudável pra ele. Não. Ele tá morando na floresta. Gente. É isso. Gente. Não tem nem palavras, assim. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Komm du noch? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Aqui a gente vai começar, então, a falar da outra vítima dele, que se tem notícia, né? Que se tem confirmação. Na verdade, a mãe dela, a Penny Hautling, que ela morava em Bethesda, que fica a cerca de 16 quilômetros do local onde o Hayden enterrou o corpo da Michelle. Por meio de uma organização da igreja local, ela contratou o Hayden para ser seu jardineiro. E logo os dois se deram muito bem. Nessa época, o Hayden era meio uma figura local, assim. Porque... além dele ser uma pessoa bem excêntrica, este senhor, ele andava pela cidade de roller. Meu Deus. Sim. Aí ele andava de roller, ele fazia umas entreguinhas de roller, ele tem foto dele, a foto dele que eu enviei aqui no Discord, que vai ser a capa do episódio, ele de capacete, joelheira, bermudinha, ele andava de roller pela cidade. Parece um querido, né? Era
a figura da cidade. Toda cidade tem suas figuras, né? Excêntricas. O Haden era uma delas. Até então, ninguém achava estranho, assim. Tipo, ele era só um cara que andava de patins pela cidade. E aí, né, a Penny falou, olha esse moço aqui, simpático. Vou contratar ele pra ser meu jardineiro. E ele fazia bem o trabalho dele, cuidando do jardim. E a Penny, ela se tornou uma figura materna pra ele. Ela, assim, ela confiava bastante nele. Ele podia usar a cozinha e o banheiro da casa quando ele quisesse, sem precisar pedir permissão. Inclusive, sem que ela estivesse em casa, ela deixava ele entrar lá. A Penny trabalhava como psicoterapeuta e, por conta disso, ela conseguia entender, né, esses comportamentos do Haden, os transtornos. E ela achava que ela estava ajudando ele com a sua companhia, né? Quando, na verdade, o Haden tá cada vez mais obcecado por ela como substituta de sua mãe. Então, assim, ele grudou nela como, assim, falou, não, essa aqui é a minha nova mãe. E ela nem se tocou, sabe? Ela tratava ele bem, né? A Penny, ela, tipo, era uma senhorinha simpática e falava, não, o Haden é um querido, sabe? Tipo, nunca fez mal pra ninguém, tá aqui, cuidando do meu jardim, ele é meio estranho, mas é isso aí. Era isso, ela tratava ele bem e ele grudou nela completamente. Falou, não, é minha nova mãe. E ela nem percebeu, né? Mamichos total. Exato, né? O que a Penny também não percebeu é que algumas coisas dela estavam sumindo de sua casa, né? Além de um colar de pérolas, peças de roupa estavam sumindo gradualmente. E a única vez que ela comentou algo foi depois que ela viu que algumas ferramentas do jardim tinham sumido. E aí ela falou, né? Confrontou ele, falou pra ele. E ele imediatamente explodiu com ela, brigou, gritou com ela, falou, o que você tá falando? Não sei o quê, não, tu tá me acusando, enfim. Foi, assim, muito destoante a reação dele, e ela achou melhor não discutir o assunto, assim, deixou por isso mesmo. Falou, não, tudo bem, não vou brigar com você. E deixou por isso. No verão de 92, a filha de Penny, Laura, terminou sua graduação em Harvard e voltou para a casa da mãe. Laura era uma mulher muito inteligente, querida por todos, mas para Haden ela se tornou um problema. Agora, com sua filha verdadeira em casa, Penny não dava mais tanta atenção a Haden e ele se sentia abandonado. Ele tinha muitos ciúmes de Laura por conta disso e decidiu que ela deveria desaparecer para que Penny voltasse a dar atenção apenas para ele. Penny contou a Haden que ela iria ficar uma semana fora de casa por conta de uma conferência em outubro, e ele começou a se planejar. Laura estava trabalhando temporariamente enquanto decidia se continuaria seus estudos em Direito ou Pedagogia. No dia 18 de outubro, ela passou um tempo com o irmão Warren e o colega de quarto dele assistindo jogos de futebol americano, e no dia seguinte teria um grande projeto no trabalho, por isso foi cedo para casa. Por volta das 22 horas, Laura já havia deitado para dormir. Foi nessa semana, né, que a mãe dela disse que ia viajar. Então ela estava sozinha em casa. O Haden, ele estacionou sua caminhonete em frente à casa da Penny e da Laura, né, por volta da meia-noite. Ele estava usando uma peruca e vestia as calcinhas que ele tinha roubado da Penny. O figurino era completo com uma bolsa, uma blusa feminina, calças e um sobretudo. Ele se vestia como uma senhorinha, assim, ele gostava das roupas de senhora. Ele sabia que uma chave extra da casa ficava no galpão do jardim e carregou consigo uma espingarda calibre 22. Ele andou silenciosamente até o quarto da Laura e a cutucou com a arma até que ela acordasse. Gente, você imagina a cena. Você tá dormindo. Sim. E aí você acorda com alguém te cutucando. Você tá sozinha. Você acorda com alguém te cutucando, você abre os olhos, é o jardineiro da sua mãe com uma peruca apontando uma arma pra você. Tipo... O desespero. Mano, surreal. E aí a Laura, ela acordou e ele falou assim pra ela, por que você tá na minha cama? E a Laura tava confusa, né? Acabou de acordar, tipo, o que tá acontecendo? Não respondeu. Então ele repetiu, né? Ele falou, por que tu tá na minha cama? E depois ele falou assim, por que você tá usando minhas roupas? E aí ele falou, exato. Ele falou assim pra ela, me fala que eu sou a Laura. Gente! Sim. Ele era obcecado pela mãe dela, né? Então ele tinha muita inveja da Laura. Ele queria ser a Laura, né? Pra ter a atenção da Penny. Então essa aqui é a ideia dele. E aí a Laura, muito assustada, falou, você é a Laura, por favor, não me machuca. Tipo, vou, né? Vou seguir o baile aqui porque esse maluco vai fazer alguma coisa. Gente...
Eu tô muito chocada, na real. Sim. É muito cena de filme de terror, né? Uhum. Você pega, assim. Eu vejo o Haden é muito o personagem do Buffalo Bill, sabe? Do Silêncio dos Inocentes. Sim, amiga. O jeito totalmente. dele, o trejeito dele, assim, é muito Buffalo Bill. Muito. Eu acho que foi minha inspiração, assim. O Haden pediu a Laura que jurasse pela Bíblia que ele era a Laura. Ela fez, né? Claro. Então, apontando a arma para ela, ele obrigou a Laura a se levantar, se despir e tomar banho. Após o ritual de limpeza, ele a conduziu de volta ao quarto e a fez deitar de bruços. Seu plano era sequestrá-la, levá-la para o acampamento na floresta e apresentá-la ao verdadeiro Haden. Ele a amarrou nos pulsos dela com fita adesiva e depois os tornozelos. Ele a virou e começou a cobrir a boca dela com fita, mas ficou tão empolgado que ele não conseguiu parar e continuou cobrindo sua cabeça com fita, o que logo cobriu o nariz e os olhos dela. Ela não conseguia respirar e em poucos minutos ela já havia sufocado até a morte. Gente. Sim. Enquanto Laura parecia imóvel, o Haden começou a remover a fita adesiva de seu rosto com uma tesoura. Sua mão escorregou e a tesoura afiada perfurou seu pescoço e fez o sangue escorrer nos lençóis e franjas. Gente, e tipo, que confusão no final das contas. É, ele meio que perdia o controle, assim, sabe? Ele não tinha muito controle dos impulsos dele. Não era assim, aquele criminoso que planejava muito bem as coisas. Ele planejou um pouco, né? Ele comprou as coisas antes e sabia que ela ia estar sozinha. Mas o que ele ia fazer na hora... Execução péssima. Não, ele era completamente desorganizado. Bom, ele ficou fascinado com os brincos que ela usava e decidiu levá-los como lembrança. Quando ele teve dificuldades em remover o segundo brinco, ele simplesmente cortou com a tesoura, amputando a parte inferior da orelha dela, fazendo com que mais sangue escorresse na roupa de cama, né? Aí já perdeu. Já tacou foda-se. Ele sentou ao lado da cama e ficou lá observando o corpo nu da Laura por quase 1 hora. Ele, às vezes, acariciava seus seios, mas ele afirmou mais tarde que, tipo, não estuprou, nem praticou canibalismo e nada, assim, com ela. Ele só ficou lá, admirando ela. Às 3 horas da manhã, ele envolveu o corpo dela em um lençol, colocou nela sobre o ombros e escondeu os seus restos mortais em um baú estreito sob a tampa da traseira de sua caminhonete. Ele voltou pra dentro e juntou as evidências que estavam sujas de sangue, né, que eram o lençol, o colchão e a fronha, e levou junto alguns troféus, né? Que ele sempre levava troféus, né? Que geralmente eram joias. Nesse caso foi o anel do colegial da Laura, também um unicórnio de cristal e outros pertences pessoais. Então ele deitou na cama dela e dormiu. Ele saiu da casa às 8 da manhã, depois de pentear sua peruca com a escova de Laura. E uma babá que tava esperando do outro lado da rua com uma criança, né, pelo ônibus escolar, viu ele saindo, mas achou que fosse a Laura por conta das roupas e da peruca. Porque ela também era loira. Ela viu de longe, assim, né. Ela, deve ser a Laura indo trabalhar. Mas era o Haden. Ele dirigiu até o estacionamento de uma igreja próxima, onde ele parou pra dormir de novo. E ficou dormindo dentro da caminhonete. Gente, tudo isso é extremamente bizarro. É. Quando a Laura não apareceu no trabalho, sua chefe achou estranho, pois ela não era o tipo de pessoa que se atrasava ou não dava notícias. Eu sempre acho outra coisa cultural norte-americana esse lance do meu funcionário faltou, vou descobrir o que aconteceu. Né, verdade. E aqui no Brasil é muito assim, meu funcionário faltou, cuzão, vou anotar aqui, amanhã ele tá fudido. Exatamente. Manda uma mensagem, né, você recebeu uma advertência no máximo. Exatamente. Faltou por quê? Motivo? Aconteceu alguma coisa? Mas não, aconteceu alguma coisa não preocupado. Mas aconteceu alguma coisa do tipo, por que tu não tá aqui? Entendeu? Nossa, mano, uma vez eu morava em Balneário Camboriú. E eu trabalhei um mês, não aguentei, 1 mês numa loja. A gerente era muito insuportável. E aí teve... Balneário Camboriú é um cu, né, gente? Qualquer chuva alaga aquela bosta de cidade. Gente, tava, tipo, todas as avenidas alagadas. Eu não tinha como chegar na loja. A avenida da frente da loja estava alagada. E a gerente me ligando assim, onde é que você tá?
Ô, querida, por que não chegou? Onde é que você tá? Tipo, cara, eu cheguei, ela estava na porta, tipo, a água estava entrando na loja e ela me ligando, onde você está? Por que você não está aqui? Minha querida, você quer que eu venha voando? Pelo amor de Deus. Vou de bote. Cara, de bote chegar lá na jet ski. Pelo amor de Deus, gente, não, é foda. O Brasil é foda mesmo. É isso, acho que é outra diferença cultural. É. Bom, ela tentou ligar para a casa de Penny, mas ninguém atendia. Ela então mandou outra funcionária até a casa para ver se Laura estava por lá, mas ninguém atendia a campainha. Depois disso, ela ligou para o irmão de Laura, que então começou a ligar para os amigos dela à sua procura. Essa coisa também de chefe conhecer parente, muito difícil também, viu? Pois é. É que era uma cidade pequena também, também né? tem isso, né? Todo mundo que se conhece. Eu fico pensando, o parâmetro de São Paulo, onde a gente mal conhece o vizinho. A minha cidade lá, tipo, em Frederico, eu não sou a Bruna, eu sou a filha do Beto. Então, tipo... eu sou todo mundo conhece meu pai. Eu sou neta da Guilherme. Então. É isso, sabe? Tipo, todo mundo sabe quem é você. Ou quem é a sua família. Exato. Depois de revistar a casa, Warren decidiu percorrer o caminho que Laura fazia até o ponto de ônibus que costumava pegar para o trabalho. Enquanto descia a rua, ele viu Haden dirigindo em sua caminhonete em direção dele. Haden estava planejando outra visita à casa para mais roubos. Warren tentou assinar para ele a parar, querendo saber se o jardineiro da família sabia alguma coisa sobre o paradeiro de sua irmã. Haden encostou, mas quando Warren caminhou em sua direção, ele mudou de ideia, acelerou e fugiu. Warren achou o comportamento um pouco estranho, mas ele sabia que Haden era um pouco estranho, então não deu muita importância. Tipo, ele saiu correndo, mas estranhíssimo esse mano, então um maluco, não espero né? menos que isso. Tipo um maluco do bairro, sabe? Mais tarde naquela noite, ele chamou a polícia e sua mãe. Os policiais disseram para ele não se preocupar, que Laura provavelmente apareceria... Foi foda. Os policiais disseram para ele não se preocupar, porque a Laura ia provavelmente aparecer em breve. Eles disseram. Naquela noite, Haden enterrou um corpo de Laura em uma cova rasa, num local afastado na rodovia interestadual. E aí ele tava nervoso, né, depois de enterrar a Laura. Ele dirigiu pra Rhode Island, onde ele parou e colocou os lençóis ensanguentados, o colchão e os itens que ele tinha roubado da Laura em um armazém que ele alugava. Aqueles... É que nem tem aqueles programas, né, que o pessoal leiloa o negócio lá, Storage Wars. É isso aí, ele alugava um lugar desses e botou essas coisas lá. Mas ele ficou com a fronha, porque ele podia reviver aquela noite, né, enterrando o rosto na fronha. E se ele quisesse uma emoção maior, ele ia, né, pegar os lençóis do depósito e brincar com eles, era isso. Tipo, geralmente quando serial killer guarda troféu, alguma coisa, é pra reviver o assassinato que ele cometeu, né? Sim. E aí, de volta ao condado de Montgomery, então, os policiais queriam falar com ele a respeito da Laura. E aí, quando a descrição dele foi enviada para a delegacia do xerife, né, do condado, alguns detetives reconheceram ele pelo caso da Michelle. Eles falaram, porra, era aquele maluco lá, aquele doido. Não, vamos atrás dele, com certeza, vamos lá. Ele já escapou uma vez, não vai escapar de novo. E aí, ele falou pra polícia que ia só no dia seguinte lá conversar com eles. Ele voltou pro estacionamento da igreja, foi até uma área ali perto que tinha árvores e tal, uma área de floresta, e jogou a fronha ensanguentada da Laura, ali no meio das árvores. No dia seguinte, ele foi prestar seu depoimento na delegacia, mas dessa vez ele não tinha nenhum álibi. Haden disse que ficou dormindo em sua caminhonete no estacionamento na igreja a noite toda. Os policiais ainda não tinham nenhuma prova para detê-lo, mas já sabiam que ele estava envolvido. Quando Laura não apareceu, os policiais locais decidiram fazer uma busca completa na área. Um cachorro da unidade canina os levou para a floresta, perto da casa de Penny, que fazia fronteira com a igreja. Lá, o cachorro descobriu um dos sutiãs de Penny, uma blusa de mulher, um sapato de salto alto e a fronha ensanguentada de Laura. Levando-a também a um laboratório, foi determinado que o sangue era do mesmo tipo de Laura. Eles também encontraram uma única impressão digital no sangue seco da fronha.
os policiais prenderam Hadden novamente. Essa impressão digital... Eu mal sabia que dava pra fazer assim com tecido. Sério? Então, porque se seca, né? Pode ficar a impressão. Foi o que aconteceu. Né? Exatamente. Essa impressão digital não tinha sido identificada ainda, mas os detetives resolveram jogar o verde, né? O famoso jogar o verde. Pra ver se ele confessava. Eles falaram assim, a gente já sabe que é tua a impressão digital. E aí, imediatamente, ele começou a chorar. Ele virou aquela criança, né? Que ele tinha isso, quando ele era confrontado pela polícia, ele chorava. Ele dizia que não se lembrava do que ele tinha feito, e aí ele chorava, desesperado. E aí, apesar dessa declaração, os policiais soltaram ele novamente, né? Porque eles ainda não tinham nada pra manter ele preso, né? Sim. Então, nos dias seguintes, usando mandados de busca, a polícia examinou a conta bancária do Hadden, encontrou uma cópia do cheque. Esse cheque ele tinha preenchido para a loja de ferragens, onde ele comprou fita adesiva e cordas para matar a Laura. E sabe onde tem assim um campo de... um campo no canhoto do cheque, que aquelas, né, hoje em dia nem se usa mais cheque, mas enfim. Antigamente, quando se usava cheque... Os jovens ouvindo falando, o que é cheque? Gente, cheque era tipo um pedaço de papel que você dizia, era basicamente prometendo que você tinha dinheiro na conta que a pessoa ia receber. Mano, sabe uma coisa que eu lembrei? Que é coisa extremamente idosa, que às vezes eu falo, sei lá, pros meus amigos, enfim, e eles não sabem o que é que, às vezes, as lojas não tinham maquininha de cartão. Sim. Né? A maioria não tinha. Então tinha uma maquininha que eles copiavam um dado do cartão. Era tipo um carimbinho. Você colocava o cartão e fazia um flap, sabe? Um vai e volta. E copiava os dados do cartão, sabe? Como garantia. E eles passavam aquilo depois, gente. Pro tecnologia. Banco. Exatamente. Mas o cheque era basicamente isso. Aquilo ali. Era um papelzinho que você entregava prometendo ter dinheiro na tua conta, né? E, enfim, ele fez esse cheque. E aí, no canhoto do cheque, que ficava com você, né? Tinha lá o campinho pra você colocar no que você gastou esse cheque, né? Qual o negócio. E aí, nesse campo, ele colocou só a Laura. Tipo, o nome da Laura. Putz. Eles também localizaram a barraca dele, revistaram, né, mas não encontraram a Laura. E aí o laboratório confirmou, né, que era a impressão digital dele na fronha. Outra coisa que eu acabei não colocando aqui também, eu comentei ali que antes de sair da casa, ele usou a escova da Laura pra pentear a peruca dele, né? Pois então, a polícia olhou nessa escova de cabelo e encontrou ali um cabelo sintético, né, que não pertencia à Laura. E aí depois ligaram a peruca que ele usava, né? Uma das perucas dele. E aí, claro, os policiais foram buscar ele pra prender ele realmente agora. E encontraram ele tarde da noite, dormindo na traseira da caminhonete dele, com os braços em volta do seu ursinho de pelúcia, porque ele dormia abraçado num ursinho. Ok, né? Ok. Tipo, não esse... Eu tenho o meu rolinho ainda de dormir. Mas você não é serial killer, né, amiga? Também tem isso aí. Tipo, esse que é o bizarro, né? É os extremos, assim, o cara... Mas pra mim, ele tem toda uma questão disfuncional de infância. Sim. De tudo isso que leva ele a ter essa questão problemática sobre quase tudo, né? Com mulheres, com questões de... Que pra mim também, eu acho, não sei até que momento também ele talvez tinha inveja, sabe? Eu acho que sim. Ele tinha com a mãe. Sim, com certeza, com certeza. Enfim. Diante de evidências tão fortes, embora não houvesse corpo, o Hadden Clark se declarou culpado de assassinato em segundo grau e recebeu uma sentença de 30 anos em 93. Poucos dias após sua sentença, ele levou a polícia, seus advogados e promotores até o local onde havia enterrado o corpo de Laura Houghteling. Na prisão, Hadden continuava com seus comportamentos bizarros. Ele pendurava salsichas com fio dental em sua testela até que elas ficassem mofadas para então comê-las andam. Não, fica pior. Então. Ai, meu Deus, por que eu tô lendo o hábito nojento? Foi proposital. Olha. Foi sem querer. Mas tem que escrever roteiro de Alien depois dessa, porque tá louco. Não, sério, ele virou, tipo, a pessoa mais nojenta do mundo, da face da Terra, assim. Eu não sei porquê. Não tem explicação, nojento, assim.
era o de colocar restos de comida em caixas de leite que ele deixava apodrecer por dias no canto da sala e depois comia. Eu não consigo ler. Mas é isso, ele comia comida podre. Por conta disso, ele estava sempre com problema de estômago e diarreia constante, gente. E não tem explicação, assim, por que ele fazia? Não sei. Não faz sentido, não sei. Ele também contava muitas histórias. E ele gostava muito de jogar xadrez, né? Na prisão também, ele era muito bom em xadrez. E aí, entre essas histórias que ele contava, tinha, né, esses outros assassinatos que ele diz que cometeu, sem ter sido pego. E os seus colegas de prisão, muitos deles também eram assassinos, toleravam muitos crimes. Afinal, você está na prisão, né? Você está ali porque você fez alguma coisa. Ou não, às vezes, né? Mas algo que o código da prisão não aceita são assassinos de crianças, né? Daí tudo tem limite. E aí, quando o Hadden começou a falar do caso da Michelle, muitos presos foram atrás da polícia e do FBI e falaram, né, ó, a gente troca informação por privilégio ou tempo de sentença, porque a gente não gosta de assassino de criança, vamos dedurar esse cara aqui. E aí, por conta disso, o Hadden voltou a julgamento em 99, tiveram vários presos ali, né, que conviviam com ele, que testemunharam nesse julgamento, contando todos os detalhes que ele tinha passado do assassinato da Michelle. Ele foi condenado por mais 30 anos pelo assassinato da Michelle Dore. Depois da sua condenação, o Hadden ganhou um novo companheiro de cela. E esse cara, ele parecia muito com o Jesus, retratado pela Igreja Católica Evangélica, né? Ou seja, o cara era branco, loiro, cabeludo, de olho azul. Era Jesus. Gente, a loucura desse cara. E aí, ele acreditava mesmo que fosse Jesus. Era Jesus que tava com ele ali na cela. Mas assim, dúvida, nunca fizeram questões de exame psicológico nele em relação a tudo isso? Amiga, assim, às vezes que fizeram, falaram, ele tem sim alguma coisa, mas tipo, ninguém nunca fez, não foi muito a fundo, sabe? Aquele diagnóstico, inclusive, de esquizofrenia, na época era muito comum você diagnosticar qualquer outro transtorno como esquizofrenia, sabe? A minha dúvida é mais por questão de talvez ele ser impunitável? Enfim, por questão de saúde mental, né? Eu Exatamente. acho que não, porque ele tinha noção do que ele estava fazendo. Ele sabia que ele estava matando e ele sabia que era errado, sabe? Não é outro que nem outros casos que a gente já pegou aqui, que a pessoa realmente não tinha controle e tal. Não, ele realmente sabia. Ele era uma pessoa horrível. Ele era uma pessoa cruel e tal. Então acho que aí já não entra, assim. Mas enfim, né? Tava ali Jesus. Jesus compartilhando a cela com ele. Gente. E aí ele falou, é Jesus mesmo, né? Vou começar a confessar pra ele onde tinha enterrado o corpo da Michelle. Porque ele foi condenado, mas ele não tinha falado pra ninguém ainda onde estava o corpo da Michelle. E aí ele aceitou levar os policiais até o local, mas apenas com 2 condições. Que o seu amigo Jesus fosse junto e que a polícia fornecesse pra ele uma peruca e roupas femininas pra ele usar quando eu estivesse fora da prisão. Bom, em janeiro de 2000, quase 14 anos após seu assassinato, os restos mortais de Michelle Dore foram encontrados. Hadden também convenceu uma equipe do FBI especializada em serial killers de que ele poderia ter matado até uma dúzia de outras jovens mulheres. Em janeiro e abril de 2000, ele e seu amigo Jesus foram escoltados a vários estados: Massachusetts, Connecticut, Nova Jersey e Pensilvânia, onde alegou ter assassinado mulheres. Mas nenhum corpo foi encontrado, pois já haviam se passado mais de 20 anos. A única evidência de mais vítimas foi encontrada na prosperidade dos avós de Hadden. Propriedade, amiga? Que prosperidade? Caralho, velho, hoje eu tô foda. Prosperidade. Ai, hoje veio tanto trabalho. A única evidência de mais vítimas foi encontrada na propriedade dos avós de Hadden, onde ele tinha escondido seu baú de tesouro com troféus que pegou de suas vítimas. Haviam mais de 200 peças de joias no baú, incluindo alguns pertencentes a Laura Houtling. Assim, não quer dizer que ele matou 200 mulheres. Não, é que, tipo, ele roubava muita coisa também. Então, assim, ali os troféus dele de roubo e de assassinato também, né? Então, tipo, tava tudo ali. Uhum. Ele fala que ele teve alguns corpos que ele enterrou nessa propriedade também, mas pelo que eu sei, nunca foi encontrado nada, assim. Esses outros assassinatos também foi tudo nessa área de duna e tal, e tipo,
Duna muda de um mês para outro, né? Então, ele realmente não conseguiu apontar onde estavam e tal. Então, não se sabe realmente quantas vítimas ele fez de verdade, porque ele também... nem ele lembra, assim, sabe? Ele fala, matei, mas... Gente, eu só tenho uma dúvida. E o pai da menina, amiga? Que a gente soube do surto, mas o que rolou? Não, ele ficou bem depois. Ele não foi preso, nem nada. Pelo que eu sei, ele deu entrevista depois e assim, não ficou bem porque, né, foi uma situação horrorosa. A filha dele morreu de um jeito horrível e ele passou por um período ali péssimo ali de saúde mental, mas no fim, pelo que eu sei, ele deu entrevistas e ficou de boa, assim. Não chegou a ser preso nem nada. O Hadden ainda está vivo, inclusive, com 70 anos. Hoje em dia ele faz pintura na prisão, ele pinta. E ele tá lá, preso. Gente, é sério, é uma figura muito bizarra, assim, o Hadden. Busquem no Google pra vocês verem, assim, as imagens dele. É muito personagem, assim, de série criminal ou filme de terror, sabe? É bizarro mesmo. Mas, enfim, é isso, gente. Chegamos ao fim do episódio do Hadden. E bora para os comentários, então, do último episódio. Bora lá. Eu adorei que várias pessoas falaram do filme, né? Do Nope, que em português é Não Olhe, né? Que faz referência ao caso do Travis, então, pra quem não sabia. E, gente, é maravilhoso esse filme. Assistam, é muito bom. Deixa eu ver aqui. A Cerise disse, cara, que história triste, tanto pra mulher que foi atacada, mas principalmente para o chimpanzé que foi tirado do convívio natural dessa espécie. O pior é saber que hoje ainda isso acontece. Sim, né? E não é tipo... Como a gente viu, não foi uma linhagem de animais que já estavam, né, nessa situação, né? O pai já foi retirado, enfim. Então, é toda uma história, gente. Quando ela falou, foi muito engraçado, porque assim, eu não tinha visto antes, né? Quando ela falou, eu quero um macaco, eu murchei. Assim, na hora. Ela falou assim, não, porque ele foi comprado. Eu, nossa, gente, que bizarro. História de 1800, não, porque ele era um macaco. Eu, não. Não, poxa, eu vou ficar triste, o macaco. Gente, é triste, é muito triste o caso assim. Deixa eu ver. Eu vou ler aqui do Insta. A Dani Schimp, adorei, né? Já é o nome dela. Ela é professora de biologia, ali. Meu TCC foi sobre a comparação de comportamento de chimpanzés em cativeiro, vida selvagem, analisando quais podem ser aprendidos e quais são inatos naturais da espécie. Realmente é extremamente nocivo para os animais e seres humanos esse relacionamento forçado e antropomorfizado. Isso vale para qualquer espécie silvestre e selvagem. E é isso, né, gente? Tipo, tem tanta gente que faz um trabalho tão bacana com santuário, né, de conservação. Zoológicos também são muito importantes para isso, de conservação de espécie e também para educar, né, sobre esses animais. Mas é tudo pensado para eles, né, para o maior conforto deles e para tentar ao máximo que eles não levem uma vida que eles não levariam na vida selvagem, né? E aí você pega o macaquinho e cria ele como se fosse uma pessoa, tipo, não tem como dar certo. Não, é a receita pro desastre mesmo. Sim. A Raiz Oliveira disse, tudo grita egoísmo. Como que faz sentido tirar o filhote de um animal que sente igual a gente, porque ela tava se sentindo sozinha? E se tiver RPG, eu assino e apoio porque quero participar. Amo você. Não vai ser só para apoiadores, mas, gente, ó, quem tá aí animado com RPG, entra no nosso Discord, vamos começar a se organizar, só que a gente precisa de um mestre. Alguém aí vai ter que se coçar pra mestrar aqui, o RPG ó, do Mil tem, Crimes. Inclusive, uma questão de... Deixa eu ver aqui, ó. Ó, a Pamela Oliveira de Moraes, também no Spotify, disse: ouvi de novo com meu noivo e ele confirmou que topa
A mesa de RPG, mas que também não sabe mestrar. Vamos ter que arranjar outro mestre pra desenrolar esse rolê. Então é isso, gente. Arrume muita gente aí querendo, pouco mestre. Pouco mestre, né? Como sempre. Gente, arruma aí o mestre. Pode ser qualquer sistema, eu jogo qualquer coisa. Bora lá fazer acontecer aí, fazer uma aventurinha one shot, qualquer coisa que for, pra não precisar aí tomar muito tempo da galera. A Fernanda Suzin também dizendo que é muito mesa de RPG. Gente, muita demanda. Muita. Vamos fazer acontecer, bora lá. A Natália Almeida, ela comentou o seguinte: gente, fui procurar as fotos da Charla Nash depois das cirurgias. Impressionante que ela tenha sobrevivido e os médicos que a operaram foram verdadeiros profissionais com mãos abençoadas. Tem uma foto dela hoje segurando um porta-retrato com uma foto dela antes do ataque. Dói o coração, mas me dói muito também saber que o Travis foi morto a tiros, sem ter a menor parcela de culpa por tudo que aconteceu com ele desde seu nascimento. É isso, né, gente? São várias vítimas nesse caso, né? Tanto a Charla quanto o Travis, né? Que também não é culpa dele, gente. O macaco não tem culpa ali de ter atacado a pessoa. E também a Charla também não tem culpa nenhuma, né? Sim. Aqui também, deixa eu ver, tem a Jasmine Mart, que a gente tinha falado sobre o Savannah Cat, né? Isso! Então, no início, uma de vocês falavam sobre o Savannah Cat, se não me engano. E ele não é animal selvagem. Ele foi resultado da cruza de um animal doméstico e um serval, e sim, é um gato doméstico. A raça de gato mais cara que existe. Por ter sua parte selvagem ainda muito forte, ele acaba sendo um pouco agressivo e difícil de lidar, mas é totalmente domesticado a ponto de ficar na sua casa de boa e sair de coleira, meu Deus. Ele é caríssimo, a raça mais cara do gato doméstico. Gente, vou ver aqui, ó. Eu acabei confundindo, realmente, é o serval que é o selvagem. Gente, que lindo! É lindo. Mas você ter esse bicho realmente, você tem um compromisso, saber que ele é esse bicho aí, ele é meio, né? Mas até tudo, tipo, sei lá, eu tive uma missão de Rottweiler com Doberman, entendeu? A vida... sim. Assim, comigo, um amor, comigo um fofucho. Sim. Gente, estranho eu não recomendava, assim. Posso fazer carinho? Eu falava, poder pode. Se vai sair daqui com todos os órgãos inteiros... Não sei. Então, é uma raça de gato que ele é mais complicado de cuidar. E às vezes a pessoa... vou ter o gato mais caro do mundo e ele é lindo. Só por isso, sabe? E acaba abandonando. Porque não dá conta, que nem eu falei. Você quer ter uma cacatua. A cacatua é o demônio de asa. É isso, é o bicho, é o capeta. Então, assim, você... tem o compromisso de você ter o bicho, você pesquisa bem antes se você vai ter condições não só financeiras de cuidar dele, mas também estruturais, condições psicológicas, né, físicas de cuidar desses bichos, porque é um compromisso de anos, né? Tipo, você pegar um pássaro ali, os papagaios, cacatua, vive 50, 60 anos, né? E eles vão destruir tua casa. E bicho caro... Quer dizer, demandas caras e coisas caras. Exatamente. Tem muita especificidade, sabe, gente? Exatamente. E de raça, no geral, né? Tem muita especificidade. Por isso, peguem vira-latas. Adota um vira-latinho ali que é de grátis. Exato. Deixa eu ver. Você quer ler mais algum? Porque eu tenho um e-mail que eu adorei que a gente recebeu. Não, por enquanto não. Mas, tipo, muita gente comentando... que anos 90 era uma porra mesmo. E eu ainda no comentário que a Rose Almeida falou agora. Pensa numa pessoa que chorou de rir quando a Jéssica falou tadinho, quando descobre o câncer do humano e pensa que é do macaco. Gente, eu morri de tadinho, macaco, não! O macaco, câncer, não, era a pessoa, que horror, né? Ai, gente, mas eu pensei que era o câncer do macaco, tristíssimo. Não que o câncer no humano... vocês entenderam, gente. É isso. Eu vou ler o comentário da Laura. Eu adorei que ela mandou pra gente. A Laura Albuquerque. Ela falou: oi, meninas. Adoro o assunto. Não conhecia o caso. Maravilhoso como sempre. Ainda mais as discussões. Sou veterinária, não sou especialista em animais selvagens, mas tive um professor de selvagens. Ele é referência na área, inclusive. Que sempre falava sobre os pets silvestres.
Eles são interessantes no sentido de conservação de espécies e educação ambiental, assim como os zoológicos, quando bem feitos e com responsabilidade. Mas o mais importante, vocês comentaram, não são todos os animais selvagens que podem ser pets. Ele dizia, inclusive, que o bicho preguiça é o pet ideal, quis muito. E que eles devem ter condições de alimentação ideal, afinal, o animal está em sua responsabilidade, então deve ser o mais saudável fisicamente e mentalmente possível. Lembrando do sorvete e biscoito e do povo que dá pão para cachorro. É falta de responsabilidade e é maus tratos, sim. Vocês pontuaram isso também. Amar o bichinho é levar em consideração as necessidades deles, suas lindas. Como às vezes é preciso dizer o óbvio, é lógico que esses animais fossem legalizados pelo IBAMA, não retirados da natureza do nada, ou muito menos tráfico. Último comentário. Não sou fã de macacos também. Olha aí, gente. Haters de macaco, não sei. Este professor me deixou ainda com mais medo, mas vou defender eles. O problema é que nós estamos acostumados com animais domésticos com inteligência limitada, o que eles obviamente não têm. Então, se você não os estimula intelectualmente, eles começam a ficar traiçoeiros e agressivos, assim como um humano ficaria se você o trancasse num lugar de 10 metros por 10, sem nada para fazer além de comer e ver gente apontando para sua cara. Por isso, os zoológicos têm que ter o que chamamos de enriquecimento ambiental para estimular intelectualmente os animais, meio que tirar eles do tédio, jogos e brincadeiras, etc. Devemos fazer com nossos pets também. Amo que eu escrevi o e-mail logo no início e conforme vai andando, vocês vão pontuando tudo que eu falei. Acho que o que aconteceu com o Travis foi uma junção de várias coisas, mas principalmente essa falta de estímulo intelectual e físico dele. Sim. Era um animal depressivo e com certeza estressado, apesar de acharem que ele era bem cuidado. Na verdade não era, pois suas necessidades básicas foram ignoradas. Afinal, humanos vão pra escola, têm amigos, etc. E ele não. A gente vê mais frequente com cães. O e-mail acabou ficando redundante com os comentários de vocês durante o episódio, mas quis compartilhar. Não preciso ler ao vivo, mas eu li. Mas é mais pra eu pôr pra fora meus comentários durante o episódio. Fingir que eu não falo sozinha. Um ótimo fim de semana, beijos. Ah, eu amei, Laura. Adorei os comentários. Acho que acrescentou assim, não foi redundante ao que a gente falou, não, também. Eu ia comentar, teve mais alguém que comentou no Spotify que eu achei super engraçado. Deixa eu ver se eu acho o comentário da pessoa concordando que macaco é traiçoeiro. Ah, Cadê? Isso aí tem tanto no Insta quanto no Spotify. Teve uma pessoa que falou... Como moradora da Avenida Cursino, paralela ao Zoológico de São Paulo, concordo com a afirmação de macacos são bichos ardilosos e manipuladores. Não ironicamente, teve um caso de roubarem comida só pra fazer cocô em cima. Foi exatamente esse comentário. Gente, a pessoa tá revoltada. O macaco roubou a comida dela. Pra cagar em cima. A Keke Almeida disse: gente, um orangotango. Eu tenho medo de macacos, não importa o tamanho. Atrás da casa da minha mãe aparece saguis, é mato. Eles às vezes vêm no muro e minha mãe coloca banana pra eles. Eu tenho medo. São saguis, eles aparecem às vezes, mas eu tenho medo. Gente, eu lembrei daquele vídeo da menina no TikTok desesperada porque os macacos tentaram roubar o gato dela. Gente, eu amo que eu seguia ela, bom. Que era a senhorinha. Eu segui ela no Twitter. E toda vez ela se mudou de casa por causa dos macacos. Porque toda vez eles quebravam as coisas dela, cagavam as coisas dela, abriam as coisas dela, ela deixava tudo fechado, eles abriam, estavam detonando as coisas dela. Teve um dia que eles tentaram roubar o gato dela. Então eles tentam roubar o gato, cara. Os macacos querem levar o gato embora. Se eu achar, gente, deixo no nosso Discord. Ai, aquele da menina do TikTok, ela viu a mãozinha, enfiando a mãozinha assim, dentro da janela dela e roubando o pincel de maquiagem dela. Então, a mãozinha do macaco, assim. Porque é isso, essa menina, ela tipo, tava morando, eu acho que perto, em bairro de Rio de Janeiro, perto do Jardim, sabe? E aí foi isso, ela tava sofrendo. Gente, macaco é um terror. Eu não gosto de macaco, não. Bicho traiçoeiro, isso aí. Haters de macacos. Ai, mas é isso. É isso, gente. Inclusive aqui, ó. Eu vou mandar aqui no grupo. Essa menina, nossa, eu via toda vez o Insta dela, ela só sofria.
Ai, gente. Bom, é isso. Conte aí seus relatos de bullying de macaco. Sofreu um bullying por conta de macaco invadindo a sua casa? Roubando suas compras e roubando seu gato? Conta pra gente. E é isso, gente. Lembrando que nas quarta-feiras tá rolando a live do 1001 Crimes. Essa semana já vai ter acontecido depois que, né, quando eu lançar esse episódio, mas se você não está sabendo, toda quarta-feira tá rolando live lá no nosso canal da Twitch, às 5 horas, então só entrar lá, tem o link no nosso Discord, tem no site e tem no Instagram também. E aparece lá, eu comento notícias bizarras, a gente joga alguma coisa, conversa, dá risada, e é isso. Obrigado, gente. Beijos. Até semana que vem.